vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho lido, quais livros eu li recentemente. E posso adiantar que são 3 livros ótimos. Quer saber mais um pouquinho? Então vem comigo. Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Antes da gente começar, se inscreve nesse canal e deixa seu gostei logo no início desse vídeo, porque isso me ajuda muito por aqui. O vídeo de hoje vai ter um formato um pouquinho diferente. Eu separei 3 livros que eu conheci recentemente. Vou contar um pouquinho da história deles pra vocês, porque são livros que eu indico, que eu acho que valem a pena conhecer. E vou comentar um pouco sobre cada um, sobre o que eu achei e tudo mais. Mas não vou dar spoiler nenhum e não vou entrar muito na história deles, porque são 3 livros, senão vai ficar um vídeo infinito, combinado? Eu escolhi 3 livros muito diferentes entre si, 3 propostas completamente diferentes, mas os 3, na minha opinião, valeram muito a pena. Eu gostei bastante, aproveitei de formas diferentes, mas aproveitei bastante os 3. O primeiro deles vai ser Mentirosos, da E. Lockhart. Sobre esse livro aqui eu não vou poder nem introduzir muita coisa, falar muito sobre a história, porque ele tem um enredo bem diferente, bem curioso, e eu não posso falar muito para não estragar a experiência de vocês. Inclusive tem aqui no final desse livro uma nota da editora falando o seguinte: ficou com vontade de falar sobre o livro com alguém? Tome cuidado para não estragar a experiência de leitura de quem ainda não conhece Mentirosos. E aí indico um site pra gente entrar e conversar com pessoas que já leram, pra gente não ficar tentado a contar o final dele para as pessoas que estão aqui ao nosso redor. E realmente é uma história que, quando acaba, você só quer conversar com as pessoas sobre ele, você quer dividir, você quer contar, porque é uma coisa muito, muito impressionante. Ele foi um livro que a gente leu no clube de leitura, então, por sorte, eu consegui conversar com várias pessoas que tinham conhecido. E se você conta para pessoas que ainda não leram, você impossibilita a leitura. De verdade, assim, esse é um livro que não dá para ter spoiler, porque senão você perde metade da experiência dele, sabe? É até difícil de explicar, mas o enredo dele é mais ou menos o seguinte: a gente vai conhecer a Cadence, que é uma adolescente da família Sinclair. Ela é filha única e a mãe dela é herdeira de uma família super tradicional americana, eles são milionários e eles não querem enfrentar o fato de que estão em decadência. Eles se apegam muito às tradições da família e tudo mais, pra não darem o braço a torcer. A família já teve momentos melhores do que estão vivendo agora. Essa família Sinclair é composta pelo patriarca e suas 3 filhas. Uma delas é a mãe da Cadence e cada uma das outras irmãs também teve os próprios filhos. Todos os anos eles se reúnem numa ilha particular da família e nessa ilha cada uma delas tem a própria mansão, onde elas levam os filhos para passarem um tempo. É um lugar maravilhoso, paradisíaco. Todas as mansões têm vista pra praia e eles têm um monte de empregados, eles têm uma mordomia danada quando estão por lá. Mas essas 3 irmãs brigam muito pelos bens dos pais, elas sempre estão em conflito por causa do dinheiro. Os filhos dela, os primos da Cadence, são alheios a essa briga das mães. Eles são amigos e eles querem continuar assim. Tem um menino lá também que tá sempre com eles, que é amigo de um deles e que vai em todos os verões. Ele é a única pessoa que não é da família e que convive entre eles ali. E quando a Cadence tem 15 anos, acontece um acidente com ela, alguma coisa muito grave, que ela não se lembra. Ela sabe que aconteceu alguma coisa porque a vida dela nunca mais foi a mesma. Mas ela começou a sofrer de amnésia depois disso e alguns pontos do passado dela são completamente obscuros. O presente também é bastante borrado, bastante confuso na cabeça dela. E por isso a gente também fica muito confuso lendo o livro. Eu não posso falar muito mais que isso. Eu fiz, inclusive, um reel quando eu terminei esse livro aqui, pra indicar a leitura dele para pessoas, e fiz assim uma coisa completamente sem sentido. Se você quiser conhecer esse vídeo, passa lá no Instagram, é @tantolivropraler, porque é muito difícil mesmo falar sobre ele, sabe? Tem momentos da história que nem a gente entende o que tá acontecendo. Eu achei que Mentirosos fosse ser um livro jovem, eu achei que fosse ser um livro voltado pra jovens, porque ele ganhou muito destaque no Brasil. Ele não é um livro recente, mas ele ganhou muito destaque recentemente porque ele viralizou numa rede vizinha jovem aí que eu nem participo. Então eu imaginei que se ele tava viralizando por lá, entre os adolescentes de lá, é porque seria um livro jovem. E aí, numa votação lá no Instagram, a gente decidiu que ele seria o livro do mês do clube, mas aí eu fui sem muita expectativa. Disseram que era um livro muito impactante, um livro que surpreenderia muito, mas eu pensei que seria dessa forma com um livro adolescente. Eu me espantei muito com a profundidade dessa história, eu fiquei realmente muito tocada, muito mexida com o enredo dele. Falamos muito sobre isso na reunião. É um livro muito mais profundo do que todo mundo ali estava esperando. E a escrita dele é muito original. Ela escreve de uma forma muito poética, muito bonita. Tem umas partes que são até em formas de poema mesmo. E ela escreve alguns contos de fada, assim, umas coisas
meio lúdicas. E aquilo às vezes não faz nem muito sentido. Por isso que eu tô falando que é uma história bastante confusa em alguns momentos, mas no final a gente entende o que tá realmente acontecendo. Eu bolei várias teorias. Eu cheguei até a anotar algumas delas pra falar na reunião, pra ver se eu tava certa. Anotei a data, a página, pra ver se eu tava certa, se eu tinha conseguido acertar o final. E assim, de todas as pessoas, eu fui a mais longe. A que passou mais longe, milhas de distância do que realmente acontece aqui. Algumas pessoas até chegaram mais ou menos perto, mas ninguém de fato acertou o que acontece nesse final. É um dos livros mais surpreendentes que eu já li na minha vida. Eu queria ter filmado a minha reação com uma parte da história aqui, porque quando eu parei de ler, eu fiquei assim, alguns minutos estática, congelada, sem entender nada do que estava acontecendo, nada fez sentido por alguns minutos e depois veio uma enxurrada em cima de mim. Eu tive que voltar uma parte, ir de novo, voltar uma parte. Eu fiquei assim, gente, não tem nem como explicar. Se eu tivesse filmado, teria sido um vídeo bem divertido pra postar aqui, porque fazia tempo que eu não tinha uma reação assim. Eu lembro que em Paciente Silenciosa eu também fiquei bem impressionada, mas nesse caso aqui, eu lembro que a primeira vez que eu pisquei o olho depois de uma certa passagem aqui, desceram assim, 4 lágrimas de cada lado. Oh, don't cry, are you? Foi uma enxurrada de emoção. Pelo menos foi pra mim um negócio muito forte, muito forte. Se você não está numa fase boa, se você tá numa fase muito sensível, se você não quer sofrer, não leia esse livro agora. Deixa pra depois, deixa pra um outro momento. Foi realmente um soco, assim, foi eu fico até sem palavras. Talvez tenha sido o meu momento, talvez com você não vá ser assim. Talvez seja também pela minha relação familiar. Eu tenho uma relação muito próxima com a minha família, então talvez isso também tenha mexido muito comigo. Mas não vou entrar mais em detalhes. Se você for ler Mentirosos, vem contar pra mim o que você achou depois. Se você já conhece, não deixa de vir falar comigo sobre esse livro. É isso. É um livro muito incrível, muito impressionante. Vale o hype, vale muito tanto que ele tem sido falado, porque realmente é um negócio diferente. Não é mais do mesmo. Então é isso. Valeu muito a pena, gostei muito de ter conhecido, especialmente de ter conhecido junto com meus amigos do clube de leitura. Me destruiu, chorei horrores, xinguei horrores, fiquei mega revoltada, 1000 estrelas pra ele. É assim que a gente gosta. É sobre isso. Ah, na reunião a gente também comentou sobre essa capa, que não é uma capa convidativa. A gente não tem vontade de conhecer o livro por essa capa. Sabe qual foi a sensação que eu tive? Sabe aqueles programas policiais que tinham antigamente, tipo... Como é que era o nome daquilo? Linha Direta, uns negócios, programa do Datena que tinha antigamente, que ficava mostrando, tipo, pessoas assim que não podiam mostrar o rosto, aí mostrava eles andando assim, borrado. Eu achei igual isso. E aí, assim, nunca teria pegado esse livro pra ler se eu não tivesse ouvido na internet, se eu não conhecesse o hype dele, porque a capa não favorece. Apesar do brilho chamar bastante atenção, a gente não achou, ninguém lá do clube achou que essa capa favorece. Mas enfim, essa capa é realmente feia, não chama muita atenção, mas não se deixe enganar pela capa feia. O próximo livro que eu separei pra falar pra vocês é uma proposta completamente diferente disso que eu acabei de falar, e é Um Beijo Inesquecível, da Julia Quinn. Logo depois de terminar Mentirosos, eu precisava de uma coisa mais leve, e escolher Julia Quinn pra um livro leve é sempre uma boa escolha. O que eu posso dizer sobre o volume 7 do livro dos Bridgertons? É mais do mesmo. Se você já conhece a série dos Bridgertons, já sabe do que eu tô falando. É mais do mesmo, exatamente isso. Não crie expectativas de uma coisa maravilhosa, mas também, se você gosta, você vai gostar desse aqui. Julia Quinn é mais ou menos isso, pra quem não conhece. Todos os livros dela têm a mesma receita. Não é nada de muito extraordinário, pelo menos não no meu gosto, mas é alguma coisa bem leve. É um livrinho de sessão da tarde, então era tudo que eu precisava depois de ter sido emocionalmente destruída por Mentirosos. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a história de amor Da Hyacinth. Esse nome é meio difícil de falar, mas enfim, ela é a irmã mais nova dos Bridgertons, mas esse não é o último livro da série. A gente ainda tem que conhecer a história do Gregory e ainda tem um outro que tem alguns contos e um pouco da história da mãe. E aqui a gente vai ter um início bem parecido com os outros, que é aquela história de que ela já debutou, mas ainda não encontrou nenhum marido, que ela é bem inteligente para as mulheres da época, então por isso ela afasta os homens. É muito parecido com vários outros enredos dessa série, mas eu gostei mais desse do que dos últimos, sei lá, 3 que eu li, porque eu tava bem desanimada com os Bridgertons, confesso, depois do livro 4. Os 5 e os 6 foram bem mais ou menos pra mim, mas aí resolvi pegar esse aqui justamente pra conseguir alguma coisa leve, e porque a série da Netflix me fez querer terminar a série de livros pra conhecer todos os personagens antes que eles apareçam na série, né, assim, pra conhecer as histórias de amor dele. Então, eu peguei esse aqui com expectativa bem baixa e me surpreendi. Eu gostei muito mais dele do que do 5 e do 6, e ele me animou de novo com a série, mas várias pessoas já me falaram que o do Gregory é bem chatinho também, então
assim, me animou, pero no mucho. Aqui, fazendo par romântico com a Hyacinth, a gente vai conhecer o Geralt. E é a parte dele que realmente traz graça pra história. A minha reclamação sobre os outros livros foi sempre que focava só no romance, especialmente o 5 e o 6. Eu achei com pouca trama familiar. E aí, nesse caso, a gente também tem pouca trama por parte dos Bridgertons, mas a família do Geralt dá uma mexida boa na história e por isso ele se tornou um dos meus favoritos. A família do Geralt é bem conflituosa. Ele é neto da Lady Dunbury, que já apareceu em todos os outros livros, e ele tem uma relação muito complicada com o pai, ou pelo menos com quem criou ele, que na verdade nem é o pai dele, justamente por isso, porque ele é fruto de uma infidelidade da mãe dele, então o pai sabe disso e sempre tratou ele super mal. Um dia ele até conta pra ele porque que ele é tão maltratado assim, mas o irmão mais velho dele, que seria o herdeiro do título nobre do pai e de todas as posses da família, morre. E aí ele é a única forma do título nobre do pai não se perder. Então esse pai opta por não contar pras pessoas que ele não é, na verdade, sangue dele, e também porque ele não queria contar, né, pras pessoas que ele foi traído, que ele sabia disso. O Geralt cresce nesse meio aí, sendo super maltratado, mas a avó dele, que é a Lady Dunbury, cria ele muito bem, acolhe ele, ela é mãe da mãe dele, que já é falecida, e as animosidades com esse pai, com o tempo, só pioram. Um dia, a cunhada dele, que é a esposa do irmão que faleceu, entrega pra ele um diário que era da avó paterna deles. Ela disse que o irmão mais velho queria que esse diário chegasse até as mãos do irmão mais novo, e assim ela faz, ela entrega pra ele. Só que esse diário está escrito em italiano, porque a mãe do pai deles é italiana, e ele não fala italiano. E é nesse momento que a história dele vai se cruzar com a da Hyacinth, porque ela fala italiano, ela teve uma babá italiana que ensinou um pouco do idioma pra ela. Como ela é muito próxima da Lady Dunbury, ela se dá muito bem com a Lady Dunbury, eles acabam se conhecendo ali na casa dela e ela topa traduzir esse diário. Aí vai ter lá uma trama com umas joias dessa avó, com a tradução desse diário, e aí o final vocês já imaginam, quem já conhece Bridgerton já imagina, mas é bastante interessante essa parte, pelo menos eu achei bastante interessante essa parte da tradução do diário. A gente fica preso pra saber o que vai acontecer e não fica só preso tanto no romance dos dois. Por isso, junto com o 3 e o 4, ele agora é dos meus favoritos. É uma história bem levinha, bem gostosa de acompanhar, com as partes proibidas para menores, que a gente já conhece também, mas nada de muito novo. Uma leitura ideal pra você encaixar aí, depois de uma leitura pesada, pra você encaixar no momento difícil da sua vida, no momento que você tá precisando só relaxar mesmo. Você não vai ter nenhum tipo de surpresa. Eu já ouvi várias perguntas sobre se precisa ler o livro dos Bridgertons em ordem. Muita gente fala que não precisa, porque realmente são histórias bem independentes uma da outra. Mas eu acho essencial que leia na ordem, porque tem algumas coisas que se passam como pano de fundo e é importante saber. Não é que você não vai entender o livro se você não ler na ordem, mas talvez você pegue uns spoilers assim, sei lá, que podem te atrapalhar um pouco. Não é nada demais, mas eu gostei de ler na ordem e eu acho que faz mais sentido. Eu acho que o importante pra gostar da série é alinhar a expectativa pro que a Julia Quinn entrega. Uma coisa bem leve, bem tranquila, que não vai te acrescentar em muito, livros bem parecidos um com o outro, mas que distraem bastante, divertem bastante. Pretendo conhecer o livro do Gregor em breve, apesar de não estar tão animada pra ele, e depois o Felizes pra Sempre pra fechar a série. E o último livro que eu escolhi pra trazer pra vocês, se você me acompanha no Instagram já sabe qual é, porque eu terminei esses dias e eu falei sobre ele um pouquinho, que ele mexeu muito comigo, que eu gostei bastante, e é O que a Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Mais uma vez a Liane Moriarty com um livro leve, divertido, com passagens de humor, me fazendo pensar muito sobre a minha própria vida, sobre coisas que eu já vivi, sobre coisas importantes, enfim. Essa autora tem a capacidade de me fazer pensar muito, de me fazer refletir sobre muita coisa, e eu indico muito fortemente a leitura dos livros dela. Eu já li Nove Desconhecidos, já li O Segredo do Meu Marido e agora esse. O que a Alice Esqueceu trata da história da Alice Love, que é uma mulher de 39 anos que cai na academia e perde a memória dos últimos 10 anos da vida dela. Então, quando ela acorda do desmaio que ela sofreu, ela acha que ela tem 29 anos. Ela, inclusive, acha que tá grávida, porque com essa idade ela estava grávida da primeira filha dela. E ela não entende nada do que tá acontecendo. Ela não reconhece ninguém que tá ao redor dela, porque as pessoas que estão convivendo com ela agora são muito diferentes. Ela é levada pro hospital. Quando chega lá, a irmã dela vai visitar e ela percebe que a relação com a irmã também tá bem diferente. Ela se lembra da irmã dela ser uma pessoa super ativa, super animada, e agora tá muito diferente, tá bem mais fechada, bem mais seca, até com a Alice mesmo. E ela não entende por que aquelas coisas estão acontecendo, ela não entende por que o marido dela não foi no hospital até agora, e aí depois ela descobre que eles estão num processo de separação super conturbado. E todos os sentimentos dela com relação às pessoas ao redor dela
são os mesmos sentimentos de quando ela tinha 29 anos. Então ela não consegue entender as relações que ela tem agora. Ela percebe que ela é uma mulher muito bem cuidada, que ela é forte, e ela não sabe por quê, porque com 29 ela não era ligada nessas coisas, ela nem tinha esse tipo de vaidade. Ela se lembra de estar grávida, mas ela não sabe se ela teve aquele filho. Aí ela vê que ela tem uma marca de cesariana, então provavelmente ela teve. Mas ela não consegue se lembrar de absolutamente nada e ela não consegue imaginar um motivo pelo qual ela gostaria de se divorciar daquele marido que ela tinha aos 29 anos. Ela era apaixonada por ele, eles viviam super bem. Eles estavam com muita expectativa da filha que ia chegar. Ela estava vivendo um momento incrível, então ela não entende por que as pessoas estão tratando ela de uma forma diferente. O marido é completamente indiferente com o telefonema dela, ele nem quer saber muito sobre ela, ele acha que é só um drama que ela tá fazendo. E depois ela descobre que ela tem 3 filhos, que depois daquela gravidez dos 29 ela ainda teve outras 2 gravidezes, e que são 3 crianças que estão contando com os cuidados dela, e ela não tem a menor ideia de como que faz pra cuidar daquelas 3 crianças. Ela não sabe nem o que ela acha de cada um deles, qual que é a personalidade de cada um deles, porque ela não conhece ele. Ela vê foto deles e não sente nada, assim, ela não tem familiaridade alguma. Enfim, a gente vai acompanhar a Alice se deparando com a vida dela 10 anos depois e entendendo tudo que ela construiu nesse tempo. Essa premissa é muito boa, eu já fiquei muito curiosa, mas ela me fez pensar muito sobre a minha própria vida. Eu fiquei pensando muito sobre o que a Marina de 10 anos atrás pensaria sobre a Marina de hoje. Porque é exatamente isso que ela vive, é como se fosse um encontro dessas 2 pessoas. Porque se você pensar, a pessoa que você é hoje é formada por tudo que você sentiu, por tudo que você viveu. Eu acho que a diferença da Marina de hoje com 30 anos pra Marina de 20 foram construídas com base nas dores que eu tive que suportar, nas alegrias que eu vivi, com base nas raivas que eu passei. A gente vai transformando a nossa personalidade, né? Com base nas vivências. Só que quando você esquece todas essas vivências, você esquece o motivo de transformação também. Então você não é mais diferente. Dá pra entender, assim, a linha de raciocínio? Eu achei isso, assim, muito maluco de imaginar, sabe? Aí eu fiquei pensando sobre uma coisa que eu vivi nesses últimos 10 anos, num ponto específico desses últimos 10 anos. Foi o seguinte, teve um dia que eu parei pra prestar atenção que se eu continuasse numa situação que eu tava vivendo, eu ia me tornar uma pessoa que eu não queria. Porque aquela situação gerava em mim sentimentos que me tornavam uma pessoa diferente do que eu gostaria de ser. Eu sabia que se eu continuasse, eu me tornaria essa pessoa. Eu não gostava da pessoa que eu era naquela situação. Então eu tirei essa situação da minha vida. Tem muita coisa que a gente não consegue evitar. Quem dera se conseguíssemos, né? Só afastar, igual eu fiz nessa situação. Tem muita coisa que a gente não consegue. E essas situações fazem a gente mudar. E às vezes a gente não gosta do que a gente se torna. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Muitas vezes eu olho pra adolescente que eu fui, com vários traços que essa adolescente tinha, e sinto saudade de ser daquele jeito. Porque lá naquele momento eu não tinha alguns medos, eu não tinha algumas inseguranças que eu adquiri depois de certas situações. Outras vezes eu olho pra pessoa que eu fui e dou graças a Deus por não ter mais aqueles sentimentos que ela tinha. Então, assim, é muito maluco pensar sobre isso e ao mesmo tempo é muito importante pensar para que a gente consiga se manter orgulhosa da gente mesmo no passar do tempo. Quando eu penso como eu quero estar daqui a 10 anos, eu penso em características que eu não quero ter. E para evitar essas características, eu preciso passar por algumas situações de uma forma mais leve. Eu preciso enfrentar algumas coisas com coragem. Porque senão a gente vai se tornando uma pessoa que a gente não gosta. Faz sentido isso pra vocês? Porque pra mim fez muito. E o que a gente se torna também reflete nas nossas relações. Porque a gente vai acabar aproximando pessoas parecidas. Pessoas que pensam igual. Pessoas que têm a mesma energia. Então, se a gente se tornar uma pessoa de energia ruim, a gente vai atrair esse tipo de gente. E isso vai virando uma bola de neve, né? Quanto mais a gente lida mal com as coisas, mais a gente se torna pessoas difíceis e mais a gente atrai esse tipo de pessoa e mais a gente se torna esse tipo de pessoa. Enfim, gente, esse livro, assim, me fez pensar muito, da mesma forma que o outro livro dela, que é O Segredo do Meu Marido, me fez pensar muito. Então eu indico muito a leitura dele. Eu não vou falar muito sobre a história porque, né, como eu disse no início do vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu gostei bastante do desfecho. Se você pensar aí, você também vai ter relatos parecidos pra falar. Certamente você passou por alguma situação nos últimos 10 anos que mudou a pessoa que você é. A gente vai mudando e a gente tem que ver quais mudanças a gente quer manter e quais a gente não se orgulha. É tudo muito filosófico, mas no final das contas tudo isso que eu tô falando tem consequências práticas muito sérias e muito reais. Eu espero que esse tipo de reflexão também faça sentido pra você e que isso te anime a conhecer esse livro. Eu acho que quanto mais eu me conheço e quanto mais eu penso sobre esse tipo de coisa, mais realizada, tranquila e feliz eu consigo ficar comigo mesma. E no final das contas o que importa é isso, é a gente estar feliz com a gente mesmo e apesar do que tá em volta
do que tá incomodando, dos problemas que não são pequenos. Cada um sabe as batalhas que enfrenta. Então eu vou fechar o vídeo de hoje com essa reflexão. Pare e pense um pouquinho aí sobre o que a sua pessoa de 10 anos pensaria sobre a vida que você leva hoje, o que você se orgulharia e o que você acharia bem estranho, o que você ia gostar de mudar. E essas foram as 3 leituras que eu queria trazer pra vocês. São as 3 dicas desse vídeo. Eu acho que são 3 leituras válidas, legais, cada uma de um jeito, cada uma levantando um tipo de emoção diferente, mas que valem a pena. Eu gosto muito de variar minhas leituras, por isso que eu não faço TBR, que são aquelas listas que a gente segue, né? Porque cada livro levanta uma reflexão diferente pra mim e de acordo com aquilo, eu escolho a minha próxima leitura, eu vejo o que eu tô precisando. A cada fim de livro, eu sei do que eu preciso e é justamente isso que eu busco na próxima leitura. Essa foi uma forma de variar que eu achei muito válido, então quem quiser seguir essa ordem, boa sorte, vocês vão ter boas reflexões e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quiser participar do meu clube de leitura, o CLTLPL, que é Clube de Leitura Tanto Livro Pra Ler, me chama lá no Instagram, @tanto livro pra ler também, porque é por lá que a gente organiza o clube. Eu vou deixar na descrição desse vídeo meu link da Amazon. Se quiser comprar alguma coisa por lá, usa meu link, sendo livro ou qualquer outra coisa, você patrocina esse canal usando esse link aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que possam gostar desse tipo de conteúdo. Deixa seu like, seu comentário, não deixa de se inscrever. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!